Todos os irmãos encontraram no livro de Deuteronômio, capítulo 8, diz o seguinte: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. O livro de Deuteronômio é muito conhecido e muito citado como um livro de promessas, por causa de Deuteronômio 18, que fala das bênçãos que vêm sobre aqui, as bênçãos decorrentes da obediência. E é possível nós fazermos toda uma teologia de prosperidade em cima desse texto de Deuteronômio. E o capítulo 8, ele começa falando sobre isso, de cumprirmos os mandamentos, para que haja multiplicação e para que haja posse da terra, para que o povo tivesse onde morar, para que ele prosperasse, para que ele progredisse, para que ele se multiplicasse. Porém aqui, Moisés ele adverte o povo de Deus: recordar-te-ás. Há coisas que a gente não pode se esquecer, sempre no nosso coração. Mesmo na prosperidade, mesmo possuindo a terra, mesmo conquistando, tendo vitória, nós não podemos esquecer. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. A paz do Senhor. Amém. Estamos hoje reunidos numa reunião muito importante para celebrarmos essa festa episcopal de ordenação do bispo Paulo, bispo regional, e do bispo emérito, e contar com um candidato à prova episcopal que está presente aqui, o vereador José Ribeiro, da Igreja de Barbacena. Vamos ler aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 até o 6. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Entre parênteses, o escritor que colocou: não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Esse versículo 7 é muito bom. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no lastro do diabo. É tão bom, né, esse versículo? Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estejam estes primeiramente provados, depois exercitem o diaconato se for irrepreensível. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias e não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Amém. Oremos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, por esta manhã de bênção, e rogamos a tua bênção, ó Deus, particularmente sobre o teu povo reunido, sobre os candidatos ao episcopado, sobre a igreja metodista, sobre a igreja cristã em todo o mundo, da qual fazemos parte, que todos sejam abençoados neste dia, guardados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, Paulo está falando aqui bem a respeito do episcopado. O que nós vamos tratar nesta manhã, para que os irmãos guardem na memória, é sobre o bom depósito
depósito que nós recebemos. Quem começa a tratar desse assunto do episcopado e desse depósito das verdades sagradas é os pais da igreja. Com Clemente, de Antioquia, Inácio, e também com o bispo de Lyon, que é Irineu, conhecido como Irineu de Lyon. Então eles passaram a cuidar das escrituras, daquilo que se ensinava. Se você ler, aqui Paulo está mostrando uma preocupação com as verdades do Evangelho. E os apóstolos, eles colocaram nas igrejas os bispos e presbíteros para que guardasse essa verdade bem guardada. Estava sempre sob ameaça. E esse ministério de guardar essa verdade, ela passa dos apóstolos para os bispos. Que apóstolos no sentido restrito são aqueles que viveram no primeiro século. Então depois as pessoas podem até se intitular apóstolo, ou pode ser um apóstolo mais no sentido mais amplo, ou lato sensu, em que a pessoa é apóstolo porque conduz uma verdade que lhe foi confiada pelos apóstolos da igreja primitiva. Então nós não temos mais apóstolos como tínhamos no primeiro século, mas nós temos bispos. E os bispos são os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos nomearam os bispos para que governassem a igreja e guardassem esse bom depósito. Então as primeiras ameaças que vieram sobre a igreja foi o gnosticismo. E os gnósticos, eles tinham cada um uma maneira de falar, mas a verdade diferenciava de um para outro. No entanto, a igreja cristã, ela tem 4 evangelhos, entretanto, ela tem de um ponto de vista de um todo. São 4 evangelhos, por isso que se chama católico. Católico significa segundo um todo. A catolicidade significa que os 4 evangelhos, apesar de serem 4 e de cada um focado em uma forma, a verdade fundamental, os fundamentos da verdadeira igreja, da religião, ficou intocado nos 4 evangelhos. E nos evangelhos gnósticos, toda a verdade foi solapada, foi quase que totalmente destruída, e são tantos, e não tem uma unidade. Os evangelhos, entretanto, ele tem uma unidade, são 4, mas é um só evangelho. E aí está a veracidade e a garantia de que nós herdamos um evangelho perfeito. Mesmo que com aparentes contradições, o evangelho é um. Do ponto de vista de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, mas ele é um só evangelho, porque ele mantém essa catolicidade, quer dizer, ele é escrito segundo um todo. Somente o evangelho de Mateus não seria católico, não seria um evangelho segundo um todo. Se fosse apenas de Lucas, também não seria, mas quando são 4, eles são segundo um todo. Por isso que não foi um acidente nós termos 4 evangelhos, mas foi um propósito daqueles primeiros cristãos, e digamos um propósito de Deus, para que nessa diversidade fosse identificada a igreja verdadeira. É na diversidade que você verifica a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que tolera, não é aquela que se esconde e se acha a única verdadeira. É aquela que estende o braço para as pessoas, estende suas mãos e acolhe as pessoas com as suas experiências e até com algumas diferenças teológicas, mas que mantém uma unidade naquela verdade que permanece incólume, que são, por exemplo, os conceitos e as verdades e os fatos da ressurreição, do nascimento de Jesus, do nascimento original de Jesus, da ressurreição, da morte, da ressurreição, dos ensinos. Então a apostolicidade vem da primeira igreja, do primeiro século, e avança na história e chega através dos primeiros bispos no segundo século. Já no meado do segundo século,
Irineu, do ano 130 a 202, ele coloca alinha e coloca em evidência e faz um alinhamento dos ministérios. É o primeiro que começa a falar sobre o ministério de diácono, de presbítero, de bispo, porque a igreja começa a se organizar para se defender especialmente dos gnósticos. Se nós não tivéssemos os pais da igreja, se a igreja tivesse permitido que entrasse o arianismo, ela hoje teria um Cristo meramente humano, um poder humano, sem nada de sobrenatural. Foi Irineu de Lyon que então pegou já as anotações de Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, e Inácio de Antioquia, e fez um tratado mais avançado sobre a ordenação dentro do sistema episcopal. Então já não tem muitas inovações nesses últimos 10 anos. Tivemos regressão espiritual, tivemos tanta coisa. Eu não entrei, nós nos recusamos a participar desse tipo de coisa. E quem entrou teve que pular do trem andando, correndo, sendo machucado. Por quê? Porque não zelaram pela sã doutrina. Eles apelaram para o modernismo, para o mero crescimento da igreja, o crescimento em número. Mas isso não importa, a igreja vai crescer. A igreja é o tipo de instituição que as pessoas dizem assim, olha, que instituição mais precária, mas é um tipo do milagre, porque era a instituição precária que deu certo, que vence todos os obstáculos até hoje. Gilbert Chesterton diz uma frase interessante, que é como uma carruagem que vem pelo espaço na história com a violência da verdade, que procura permanecer, que vence todos os obstáculos, que passa por todas as crises, e a pessoa diz, olha, a igreja, ela está praticamente, ela não aguenta mais, e ela continua vitoriosa, porque ela conserva o bom depósito, ela tem a segurança. É como se nós vivêssemos num período em que não houvesse os bispos e as pessoas que cuidam, porque tem também grandes líderes que cuidam da verdade evangélica, mas se nós vivêssemos assim, sem zelar pelas verdades evangélicas, que não fôssemos um depositário fiel, seria semelhante a crianças que brincam no topo da montanha e tem todo um abismo em volta, e vai lá alguém e constrói um muro, e elas brincam em segurança, elas não têm medo, mas depois de um tempo vai alguém e tira o muro, e as crianças, quando começam a brincar e olham o abismo, voltam, se recolhem e ficam com medo, temerosas, ficam lá num canto tremendo com medo. Por quê? Porque não houve proteção. Mas a igreja cuidou do seu rebanho, a igreja cuidou através dos pais da igreja, que deram o seu sangue, foram os mártires. Por isso que os bispos usam essa cor aqui, porque simboliza os mártires. É por isso que eles usam essa cor. Então os mártires deram a sua vida. O Inácio, Irineu, muitos deles foram martirizados. Mas eles permaneceram guardando o bom depósito. Então veja a importância do episcopado, da igreja episcopal. Uma igreja episcopal, porque ela só é episcopal e ela só tem realmente esse valor quando instrui, institui. E o bispo tem que ter sabedoria para tolerar todos, independente de experiência de fé, mas é lá por aquela doutrina fundamental, a doutrina que vem dos pais da igreja. Então essa é uma mensagem muito interessante para este dia, para nossos bispos, e para os candidatos, e para a nossa igreja, a saber que os nossos bispos têm esse dever, têm essa obrigação, e que a nossa igreja, ela tem que ser uma igreja que fique à vontade, tranquila, sem medo de heresia, porque é uma igreja episcopal. Não depende de uma pessoa, mas depende inclusive da história dos bispos. Uma igreja que deixa de ser episcopal, ela já começou o descaminho. É fácil ser herege, é fácil você entrar por esses caminhos. O difícil é você manter uma ortodoxia saudável. É muito fácil você desviar. Tem muitos ângulos no qual você pode naufragar. Tem muitas coisas que se apresentam por aí. Mas a pessoa que é fiel ao princípio
da história da igreja, ela não vai mudar, porque eles estavam certos. Aquele tempo era um tempo que estava mais próximo de Jesus do que todos os outros tempos. O primeiro século até o século terceiro, e quando foi feito o concílio de Nicéia emérito e o candidato ao episcopado, e temos também hoje a ordenação de um diácono e de uma diaconisa, e que vamos dar agora início a esse procedimento. Amém? Então, nossos irmãos, eles fizeram vários cursos, são um dos candidatos mais antigos que nós temos em prova diaconal, acho que uns 10 ou 15 anos já. Né? Então, eles vão fazer o curso com a nossa irmã Cagene, e 3 meses, assim, para poder fazer alguma coisa, né? E receberão a carteira de diácono depois de concluído o curso, mas serão ordenados hoje. Isso consta já em ata, a ordenação deles, e pedir para eles ficarem aqui. O Bispo Henrique está aí, o Carlos Henrique. Cadê? Pode vir aqui, ajudar. Oswaldo Gomes, eu como bispo primário da Igreja Metodista Louvada, que ordena o diaconato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primário da Igreja Metodista Louvada, que ordena o diaconato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oficializar a prova ao ministério de bispo. Então será marcada a ordenação dele. Ele já estava em prova, mas hoje, oficialmente, devido à ordenação episcopal, ele entra em prova oficialmente. Está bem apresentado. Apresentar aqui os nossos bispos eméritos. E eu começo a convidar aqui o reverendo Luiz Henrique Alves, nomeado ao Ministério Episcopal Bispo Emérito. Nós temos aqui o reverendo Luiz Henrique Alves, um amigo de muitos anos, prestou e presta um trabalho muito bom para a Igreja Metodista Renovada aqui em Ribeirão Preto e para toda a região do Brasil. Fizemos grandes eventos através dele e do reverendo Rodrigo. Tá? Então ele será ordenado bispo emérito, é um bispo que o reconhecimento do trabalho prestado não é o ministério episcopal deles como do bispo regional, mas será como auxiliar do princípio do bispo da região onde ele estiver. Onde ele está aqui, se ele tiver um dia lá perto do Paulo, vai ter que ajudar o Paulo a colaborar segundo o que ele designar. Amém?
oração dos bispos eméritos, eu quero chamar também nosso querido reverendo Claudenir Girolamo Alves, nomeado ao ministério episcopal também do bispo emérito. Bom, eu falei do bispo Luiz Henrique, também vale para o nosso vereador Claudenir, amigo desde a infância, fiel desde a infância. Às vezes o pessoal fala assim, ele parece meio sério, mas ele nunca me deu problema. Sempre fiel obreiro, graças a Deus, ele, Luiz Henrique. E olha, é muito bom a gente confiar, porque às vezes as pessoas se confiar em homem, você vai confiar em quem? Na parede? A Bíblia não está dizendo que a pessoa tem que desconfiar um do outro. Se você não confiar, você não vive. Confiar é ter fé. Tá? Eu sempre confiei. Ganhei, não perdi. E me deu prova de fidelidade, esses irmãos, em todos os momentos difíceis, nos momentos mais fáceis, né? E só uma bênção, graças a Deus. O reverendo Omar, é um amigo dele de muitos anos. Nós viajamos para Guarda-Mó, Catalão, Brasília, Santo Antônio do Rio Verde, para tantos lugares. Ele, pontualmente, a gente saía daqui, eu acho que você nem mais lembra esse dia, era uma agenda anual. E viajava de carro, voltava talvez segunda ou domingo. A gente já chegava aqui já cansado. Foi quase 5 anos, mais ou menos, que nós fizemos isso para fundar, ajudar, abrir a igreja de Guarda-Mó, de Catalão, do Rio Verde, em Brasília, em tantos lugares que já nem lembro, tantos lugares que nós passamos. Além disso, é um dos nossos compositores oficial, e tem uma música bonita que vai entrar agora num filme que é A Fé, um hino nacional, né? Um hino evangélico bem nacional, bem brasileiro, muito interessante. Então, eu lembrei, quando convidou os dois, eu falei, eu vou convidar um membro antigo, fiel, e missionário, compositor, enfim, aquilo que faz com que as pessoas, depois de um tempo, possam ter um tipo assim, né? Amém? E não abriu região. Se ele fosse, daria até certo também. Mas fica aqui ajudando nesse trabalho todo que foi feito. Então, o Paulo tem uma história, o Henrique talvez você tenha mais lembranças. Você tem uma história bonita para contar para o Paulo. São muitas. Ele um cooperador fiel, às vezes exigente, às vezes
mas nunca deu assim, um problema de divisão, de rebelião com o bispo Henrique, mas sempre zelando pelas coisas do trabalhador e fiel ao ministério. Nunca deu problema, já passamos por várias tempestades, né? Mas ele se manteve fiel. E além disso, então ele, além de fiel, ele mostrou uma visão missionária que ele parecia que não queria reconhecer, né? Mas eu já tinha visto. Então o bispo de São Paulo viu, já vi. Ele vai para Goiânia e começa a abrir igrejas. Esse é o ministério apostólico. Apostólico significa que a pessoa que vai e começa a abrir trabalhos. Então começou a fazer. E sem que ninguém tivesse falado com muita exigência, vai e faz. Nós deixamos bem livre. E quando falamos pela primeira vez, a Nara, sua esposa, ficou um pouco assim, meio assustada com a ideia. Mas ele já era um bispo em prática. E o nosso dever é reconhecer esse ministério que é concedido pelo Espírito Santo. Porque nós não fazemos. Quando o Espírito Santo faz, a liderança tem o dever de reconhecer, de valorizar e de ordenar, como ensinou o bispo de Lyon, que começou a reconhecer já as ordenações episcopais a partir do segundo século, começo do primeiro século, começo do segundo. E isso vem então como uma tradição da igreja do primeiro século. Amém? Eu gostaria de dar uma palavra de agradecimento à vida desse casal. Como o apóstolo Paulo se refere quando escreve a Timóteo, dizendo que é seu verdadeiro filho na fé. Eu tenho nesse casal realmente verdadeiros filhos na fé, mas também irmãos próximos, companheiros, pessoas que têm sido leais. Grande parte do êxito do nosso ministério, na companhia deles, com o apoio deles, dificuldades também, né? Mas eles têm uma característica de lealdade, e isso é o que faz o homem de Deus, né? A Bíblia diz que é importante que o servo de Deus seja encontrado fiel, né? E em tempos de oportunismo, em tempos de autopromoção, em tempos em que as pessoas querem ser líderes com vistas no que isso pode nos dar, Deus levanta esse casal como um casal que não queria ser. Muito tempo, na época do meu discipulado, eu aprendi com o bispo Pinal que o líder espiritual é aquele que é líder não porque quer ser, às vezes nem quer, mas porque não tem como deixar de ser. E eles foram sendo empurrados literalmente pelo Espírito Santo, mas com o espírito de ousadia abriram uma região, uma nova região do nosso ministério, já com várias igrejas estabelecidas, construídas. Nós temos aqui 2 casais que vieram estar com ele, gostaria que eles ficassem de pé. Eles vieram de uma distância de mais de 1000 quilômetros, esse aqui é um pouco menos, né? Vem também tirar as fotos aqui, amém? A irmã também, esse casal e a irmã, esse casal, né, lá de Damianópolis, que fica 1000 e poucos quilômetros, 1100 quilômetros daqui. Esse casal de Planaltina, no Distrito Federal, que estão pastoreando também a igreja em Formosa, que fica
fica a mais de 60 quilômetros depois de Brasília, mais ou menos isso, né? E estão sendo também, vocês também vejam a questão da importância da lealdade, da fidelidade e de um ministério sério que reconhece aqueles que agem dessa maneira. Permaneçam. Então, queridos, eu queria que a igreja, a liderança aqui presente, conhecesse e reconhecesse líderes que Deus tem levado do bispo Paulo, sem a estrutura, o apoio, o suporte, a revelação, o discernimento espiritual dessa mulher de Deus, que muitas vezes deixou o conforto de uma cidade boa como Uberlândia, de boas condições de vida, para estar numa região bem carente, muitas vezes sem recursos. Sempre crentes, alte crentes, vita